Boa noite a todos. Nós iríamos hoje fazer uma única online. Então, nós vamos falar da importância desse trabalho. Então, se alguém quiser perguntar sobre esse trabalho online, como que ele é feito, como que eu ajo, como que é a doutrinação. Então, ele está aberto para perguntas e respostas. Pode parar no meio do caminho e pode me perguntar. Todos vocês aqui sabem que eu moro aqui no final do Brasil-Paraguai, e então eu estou assim muito longe dos nossos núcleos de trabalho. Mas como eu dou aula e falo de mediunidade, falo de reunião mediúnica, eu também faço uma reunião mediúnica online com um grupo, né? Meu grupo contém 8 pessoas. Um grupo um pouco de cabelo branco e outra metade é um grupo mais jovem. Estamos divididos meio a meio. Qual a importância desse trabalho? Porque um trabalho de vibração, ele é um trabalho de vibração. Quando nós fizemos um trabalho de cura, ele é um trabalho de cura, ele é programado para trazer os remédios, a autolimpeza, a cura que se pode fazer, a equipe médica. Então, quando é um trabalho de cura, que nós abrimos para um trabalho de cura, ele é um trabalho de cura. Quando nós abrimos um trabalho para fazer uma vibração, uma assistência para os espíritos, ele é um trabalho de assistência, de vibração, de toda a harmonização com os espíritos. Então, quando eu abro um trabalho mediúnico, toda a equipe, ela passa a trabalhar no sentido de nos auxiliar a esclarecer. Toda a minha equipe, como a equipe de todos os médios, passam aquele trabalho de auxiliar a todos os espíritos que ali estão, para que a nossa orientação, o nosso esclarecimento possa tocar todos os espíritos. Então, quando nós desenvolvemos esse trabalho, muitos espíritos que são socorridos nas nossas bacias, no nosso sistema de socorro, de limpeza, muitos espíritos necessariamente precisam passar por uma doutrinação. Eu acho correta a palavra doutrinação, tem pessoa que fala que não, que é um esclarecimento, mas o que é doutrinar? Doutrinar é falar para ele que a vida continua após a morte, porque é a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos vai falar que a vida continua após a morte, e que ele vive, e que ele vai ser preparado para novas reencarnações, que ele vai se preparar para que retornar e cumprir uma missão. Isso é doutrina dos espíritos. É o esclarecimento que é dado para ele, a continuidade da sua vida. E nós, como temos o estudo e o preparo, nós sabemos que os espíritos precisam desse diálogo, precisam dessa conversa. Os espíritos têm a necessidade do diálogo, porque mesmo que eles estejam no mundo dos espíritos, eles não compreendem essa vida após a morte, nem compreendem por que são extremamente maldosos, porque eles acreditam que eles serão eternamente no inferno. Quem que vem falar que o espírito não fica no inferno? Somos nós, espírita, que vem falar que ele vai sair de lá. Pior que seja o seu inferno, seu umbral, seu mundo, seu destino que ele escolheu, ele vai ter que sair de lá. Ou ele vai sair dessas regiões umbralinas, com a casca e tudo, e reencarnar aqui, e nascer ainda uma alma embrutecida, ou ele será esclarecido. Essa é a beleza da doutrina dos espíritos. Essa é a parte mais bela. Quando nós, espírita, podemos falar para os espíritos que tudo tem saída,
que ele pode mudar, que ele pode reformar, que ele pode encontrar um novo destino, que ele pode trabalhar, ele pode crescer, ele pode estudar medicina no mundo dos espíritos, a arte, a tecnologia, computação. Ele pode estudar a horta, ele pode estudar petróleo, ele pode estudar o que ele quiser, no sentido de preparar a próxima reencarnação. Então, esse trabalho de esclarecimento das almas, que ele compreende, ele, o grupo que está com ele, a falange que está com ele. Então, quando esses espíritos entendem a continuidade da vida e que é hora de parar, e que eles param, porque quem é que não quer encontrar uma vida melhor? Quem é que não é tocado pela vibração amorosa do anjo guardião, do espírito protetor de uma mãe, de um pai, de um tio, de uma avó? Então, esse despertar dos espíritos para o mundo real que existe. Você quer a alegria de um médium? Quando ele socorre a mãe, socorre o pai, socorre o irmão, socorre o filho, socorre o esposo, socorre a sua própria família e tem certeza de que eles estão bem. Nós, médiuns, nesse trabalho de socorro, de carinho, de ternura, de troca fluídica, porque nós, médiuns, nós falamos de fluido curador, somos todos médiuns curadores, porque quando aproxima de nós um espírito doente, nós nos tornamos médiuns curadores, porque nós passamos a transmitir para ele o fluido curador, o fluido calmante, o fluido repousante. Nós somos capazes de transmitir para o espírito a fé, a esperança, a força, a caridade, porque é o que nós temos vibratoriamente na nossa aura espiritual, nos nossos sentimentos. Nós passamos um enxerto, uma transferência para o espírito comunicante. Então, o espírito melhora, ele vai melhorar, ele vai sentir um alívio, um reconforto, e ele vai ter o desejo de assim se melhorar. Então, quem faz essa transmutação no espírito é o médium. É o médium. Por isso que quando o médium trabalha nele, na reforma íntima, quando nós falamos para o médium, você precisa se reformar, tira de você seu nervoso, seu orgulho, sua vaidade, seu egoísmo, seu desamor. E quando o médium aprende a tirar dele essas imperfeições e colocar o fluido curador nele, quando o médium chega num processo de comunicação, de auxílio a qualquer entidade, o que ele usa para ele vai usar para o espírito. Então, ele tem técnica. Por isso que é fundamental determinadas técnicas de aprendizado do médium. É isso que nós chamamos de educação da mediunidade. O médium se educa, o médium tem conhecimento, e o médium, então, pelas sensações, pela vibração do espírito, ele sabe o que ele vai usar, como ele vai tocar, como ele vai mudar. O médium, por sua vez, também vai mapear o fluido que está em volta dele. Se é um fluido de angústia, se é um fluido de desespero, se é um suicida, se é uma loucura, se é uma raiva. Então, o médium, ele sente essas sensações das emanações dos fluidos, da forma pensamento do espírito, e ele, então, se coloca nessa mudança junto com a sua equipe de trabalho.
Então, o médium começa a ser assistido pelos seus protetores, espíritos amigos, benfeitores, familiares, e enfim, dependendo da quantidade da falange do espírito que vem com ele, o médium pode acionar a sua equipe de trabalho no sentido de fazer um recolhimento maior. Então, quando nós estamos numa reunião mediúnica, o médium, ele registra um espírito, 10, 20, 100. Então, se ele registra um, o trabalho é pequeno. Se ele registrar dois, ele já tem que estar com uma equipe auxiliando que está em processo de incorporação e o outro que também está ouvindo. Se tiver 10 espíritos, aqueles 10 espíritos passam a ouvir a mesma orientação. E os espíritos benfeitores, amigos deste trabalho, começam a fazer a transmutação, que é isso que nós chamamos de passe. A transmutação é o passar, é a transmutação, é o retirar do espírito a imperfeição e colocar os fluidos salutares. E se o espírito tiver uma falange de 100 espíritos, ali o médium aciona uma equipe de trabalho para o atendimento de 100 entidades, ou até mais. Depende da capacidade mediúnica do médium. Cada médium tem uma capacidade. O que seria essa capacidade, essa força do médium? É a quantidade de espíritos que o auxiliam, o padrão vibratório para atender esses espíritos. Nós ouvimos certa feita que o Chico, ele irradiava a sua aura espiritual, radiava quase 200 metros. Tem uns que falaram que chegava até mais do que isso. Então, a presença do Chico, da sua vibração, emanava por 200 metros. Jesus poderia ter ido até muito mais longe. E talvez o Chico fosse maior, mas vamos entender isso. Se o nosso padrão vibratório da nossa aura espiritual, ela atinge 1 metro, 2, 3, 5 metros, 10, todos aqueles espíritos que ali estão próximo de nós vão sentir toda essa emanação. Quando nós nos tornamos pequenos para um trabalho maior, então a nossa equipe de trabalho passa a serem doadores deste fluido, de mudança, de padrão, de melhora, de conquista. Dependendo daquilo que o médium deseja, ele vai entendendo e vai transmitindo para todos aqueles espíritos. Todos aqueles que gostam de show, é uma forma natural de você entender. O artista é pequenininho, bota um telão lá na frente dele, ele aparece até lá no final. Vários repetidores, vários sons. É assim que é. Então, o médium não é tanto essa pequenez que você está pensando. Então, quando o médium se prepara, ele atinge num estado maior com a sua equipe de trabalho. Então, essa envergadura do médium é uma conquista particular do médium. Isso não cai de graça. É o médium que trabalha. É o médium que procura cumprir a sua missão. É o médium que tem disciplina de horário, de atendimento, de aprendizado. É um médium disciplinar. Então, quando nós conquistamos essa beleza mediúnica, a nossa equipe de trabalho confia no nosso trabalho. Então, nessa confiança entre eu e a minha equipe de trabalho, os espíritos que ali trazem vão ser auxiliados.
Quando nós falamos da nossa bacia, que nada mais é do que um grande laboratório de mudança fluídica desse conjunto de espíritos, aquela falange de 10, de 100, de 200, 500 espíritos, pode ser atendido. E a instrução da doutrinação é irradiada. Ela é irradiada como alto-falantes, como repetidores, que todos os espíritos vão ouvir. Da mesma forma, quando nós colocamos a nossa colônia espiritual e falamos assim, os espíritos vão ouvir o evangelho. Então, vão ouvir, será repetido para todos os locais, para as escolas evangélicas, todas as aulas que são benévolas. Então, são irradiadas como alto-falantes, como palestra, como estudo, como aprendizado, porque a doutrina dos espíritos é o esclarecimento, é a ajuda que é feita. Então, um trabalho mediúnico requer que o médium tenha essa condição de esclarecimento. Porque essa parte que a Eli vai fazer, naquela de horário, disciplina, é da Eli. A minha parte é mais técnica, mas a Eli vai falar da importância que nós temos para nós irmos ao centro, como fazermos. Então, eu estou falando de nós médiuns. Então, eu tenho, por exemplo, minha mãe doente. E eu sei que ela tem um espírito que lhe incomoda. Qual é a minha atitude? A minha prece, 3 dias antes, um dia antes, eu vou avisar a minha equipe de trabalho que aquele espírito que perturba a minha mãe, que não deixa ela dormir, que deixa ela nervosa, irritada, eu peço que ele seja levado à minha reunião mediúnica. Então, eu estou pedindo com antecipação, estou organizando e administrando o meu trabalho, para que a hora que eu estiver no centro do meu trabalho mediúnico, a minha equipe de trabalho traga essa entidade para a incorporação. Porque às vezes nós podemos orar, vibrar, irradiar na nossa casa, mas o espírito faz com que ele não escute, ele não quer ouvir. A hora que nós estamos irradiando, ele inventa de ir lá na esquina, vai passear lá na pracinha, porque o espírito é livre. Ninguém obriga o espírito, ele tem a liberdade de ir onde ele quiser. Aí nós falamos, vou fazer o evangelho no lar, eu vou fazer a vibração na minha casa. Só que ele é livre, se ele quiser, ele senta lá na pracinha, vai se balançar em outro lugar. A hora que você termina de rezar, ele vem, tuque, 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 senta no meu lugar. Porque a liberdade, não existe algo que o espírito. Nós somos livres para fazer o bem, para fazer o mal, para aceitar ou não aceitar. A diferença está na disciplina que você colocou. Então, a hora que o médium fala assim, eu rogo a minha equipe de trabalho, que esse espírito seja levado para a reunião mediúnica para o esclarecimento dele. Se torna diferente. Daí diante ele perdeu a liberdade dele, porque você tem o comando da sua casa e um efeito moral. Ele não estava livre para fazer o que ele queria. Daí para frente, ele está condicionado a respeitar a equipe de trabalho. Então, é isso que médium tem que entender. Existe esse trabalho de vibrações e cura, todos nós temos. Mas a reunião mediúnica, ela é fundamental, porque ela toma uma outra disciplina, uma outra organização de atender os espíritos num acordar.
Os espíritos acordam quando nós oramos, vibramos, pedimos, socorremos, tiramos todo aquele fluido, desperta, acorda. Mas ele não entendeu. Ele não entendeu. Fico bem. Quando eles oram, vibram, eu fico bem. Mas ele não entende que ele já está desencarnado. Ele não consegue entender. Isso daí ele entende como se estivesse vivo e ficou bem. Ficou ótimo. Tomou uma vibração, ficou bem. Será que ele entendeu que ele já está desencarnado? Às vezes não. Então é por isso que a reunião mediúnica, ela é de suma importância. Chegará um tempo que vocês terão que se dedicar a esse trabalho de esclarecimento dos espíritos. Porque de 100, no mínimo um ou dois precisa de esclarecimento. E quando nós esclarecemos um, nesse processo, lembrando que pode ser um show que envia todo o som até o último participante lá, da música, é o mesmo processo. Só que a tecnologia dos espíritos, essa ordem superior, está avançada há 500 anos na frente. Toda essa tecnologia que nós estamos vendo aqui, ainda que nós não entendemos, a tecnologia dos espíritos está lá na frente. Então, às vezes, uma doutrinação no centro espírita, ou num trabalho como nós estamos fazendo online, pode esclarecer muitos espíritos, porque pode ser repetida para uma colônia espiritual, pode ser repetida para qualquer local, pode levar essa mensagem de esclarecimento. Então, a reunião mediúnica, ela é muito importante. Mas aí o médium é que deve estar educado e preparado para que ele, ao auxiliar os espíritos, ele tenha toda uma técnica de preparo. Vou lembrar para vocês que a minha prece como dirigente, eu falo para todas as religiões, para todos os médiuns, para todos os aprendizes. Por essa razão, vocês vão me ver na rogativa para todas as equipes religiosas, porque isso é fundamental no longo do meu processo de aprendizado. Esses espíritos, todos eles, de toda e qualquer religião, eles precisam de um médium, de um doador, que abre esse espaço para que eles possam socorrer os espíritos. Então, aquilo que Kardec coloca, que a nossa religião, ela é íntima e particular. Nós falamos aqui porque precisamos falar de uma maneira aberta, para que todos possam entender. O que eu não posso levar para o centro espírita são aquilo que está dentro de uma religião, da católica, da crente, da umbandista, de qualquer outra religião. Nós temos a ética de não causar dano a nenhuma religião. Mas nós temos como dever e responsabilidade de socorrer qualquer espírito de qualquer outra religião que chegar até nós e entrar dentro da nossa casa. Então, isso é um aprendizado de vida. Chegará um dia que vocês conseguirão entender que o nosso trabalho se torna universal e nós deixamos de ser a nossa pequenez e socorrer só a nossa família. Um dia vocês chegarão lá e compreenderão tudo isso. Então, vocês vão orar comigo. Então, nós vamos abrir um trabalho. Deus, nosso Pai,
Aqui estou, Senhor, na súplica maior pelo grupo de terça-feira, do quarto ciclo, Senhor. A vos pediste o amparo pelos médiuns, pelos trabalhadores da última hora, daqueles que estão compromissados, quer no lar, quer na família, Senhor, quer consigo mesmo. Rogo aos espíritos instrutores, orientadores, aos espíritos de cada médium, que o acompanhe, Senhor, na sua jornada, que haja luz, que haja esperança, que haja fé e que haja bondade, Senhor. Rogo-te, Pai amado, pelas energias solares, dos espíritos superiores, moradores do sol, que as suas emanações venham até nós e nos ajude a nos transformar e modificar. Rogo, Senhor, pelos espíritos moradores da luz, que velam e que protegem, Senhor, o planeta Terra, que possam continuar este trabalho de proteção e amparo à nossa terra, como também particularmente a nós. Rogo pelo grande fluido cósmico universal, todo esse fluido de amor, Senhor, que venha, Senhor, até nós. E neste momento eu peço, templo onipotente se abra, e eu abro essa luz, eu abro esse amor celeste para todas as minhas vacinas, para o grupo, Senhor, de terça-feira, para que neste momento todos os espíritos que velam, que protegem, que amparam, instrutores, orientadores, se façam presentes. Rogo ao grande Mestre Jesus, para que neste momento toque com as suas emanações de amor todos os médiuns que sejam tocados pelo cristianismo. Rogo a Maria Santíssima, Mãe de todas as mães. Rogo-se, Senhor, por todos os trabalhadores, anjos e arcanjos, por todos os religiosos, responsáveis, Senhor, por todos aqueles que Ele tem que auxiliar, por todos os médiuns religiosos, por todos os médiuns trabalhadores de cada religião, que sejam tocados, Senhor, despertados pela luz da espiritualidade. Rogo ao Espírito de verdade que venha, Senhor, e toque, acorde e desperte, Senhor, todo o ceareiro, o servidor, o trabalhador, como rogo neste momento a toda esta ordem, Senhor, de trabalho. E particularmente neste momento, eu chamo e rogo toda a minha equipe de trabalho. Peço, Senhor, desde o microcósmico ao macrocósmico, que venha desde os espíritos elementares, que trabalham, Senhor, e auxiliam. Rogo pelos espíritos elementares do vegetal, os espíritos, Senhor, do reino dos animais, como rogo aos espíritos trabalhadores de todo o reino humano, Senhor, pelas minhas reencarnações, por onde eu passei, por onde eu vivi. Peço aos espíritos amigos, Senhor, por onde eu vivi na África, que estejam ao meu redor. Para os espíritos que eu vivi na Ásia, Senhor, que venham toda esta equipe, Senhor, asiática, que venha me auxiliar, que venha me amparar, que venha me fortalecer. Peço, Senhor, por todo o espírito europeu, por onde eu aprendi, por onde eu vivi, por onde eu passei.
Que meus amigos leais, companheiros de estudo, companheiros de aprendizado, que venham me auxiliar para o crescimento de cada um de nós, de todos os nossos grupos, de todo o nosso aprendizado. Como eu rogo, Senhor, pela minha equipe de trabalho da América do Norte, que venha meu povo, Senhor, que venha me auxiliar, que venha me amparar. Rogo-te, Senhor, pela América Central, que venha meu povo, Senhor, que venha todos eles, porque está na hora de trabalhar e socorrer e aliviar. Como eu rogo, Senhor, à América do Sul, a todo o nosso povo do Sul, Senhor. E peço especialmente, Senhor, pelo Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que venha nosso povo, Senhor, que levante os trabalhadores da última hora, que venham os espíritos que ajudem, que amparam, que se façam presente. E neste momento eu rogo a todos os espíritos trabalhadores de todo este grupo de médiuns para que aqui se façam presente. E eu abro, Senhor, todas as nossas bacias de socorro, todas as nossas casas de transição, todos os nossos grandes laboratórios de ajuda, de amparo, aonde quer que precisamos trabalhar com os fluidos, querem mais leve, mais densos, eu peço à equipe de trabalho que esteja presente ao meu redor. E neste momento eu rogo por todos os espíritos, adversários da doutrina, adversários, Senhor, da mediunidade, adversários do Evangelho, adversários da reforma íntima, adversário da conquista de cada médium. Todos esses espíritos que se opõem, que trabalham constantemente contra o crescimento, contra o desenvolvimento, contra a evolução. Rogo-te, Senhor, que os adversários da doutrina, adversários, Senhor, do conhecimento, adversários da filosofia espírita, no conhecimento da obra básica, da luz do Evangelho do Cristo, eu rogo que as nossas equipes de trabalho, neste momento, manipulem todo este fluido antagônico, nervoso, irritado, bravo, toda essa ação contrária ao cristianismo, contrária à evolução, Senhor, de cada ser. Peço às nossas equipes de trabalho que vão desagregando, que vão desmanchando, solvendo, desconsagrando, desmaterializando toda essa energia contrária, toda essa energia, Senhor, que vem, que impede, que segura, que amarra, que neutraliza, Senhor, que ferra, que segura, que crava. Eu peço às nossas equipes de trabalho que neste momento todos esses espíritos que adentraram as nossas divisas espirituais, que adentraram a divisa, Senhor espiritual, do estudo, pesquisa, educação da mediunidade, para que neste momento sejam levados para as nossas bacias, para a transmutação dos fluidos, para a elaboração de um fluido melhor, que neste momento sejam usados os espíritos do fogo, que queime a 1000 graus, 10.000 graus Celsius, toda esta forma pensamento,
adversária contrária do ódio queime, Senhor, que queime em todos os lugares, nas nossas dependências de qualquer atividade, que vai limpando, restaurando, refazendo. Peço aos espíritos das águas que venha, Senhor, os espíritos das águas, águas salgadas, água doce, que tragam os grandes remédios e que passem todos os nossos adversários, todos os contrários inimigos, daqueles que me odeiam, daqueles que não gostam de mim, daqueles que não me suportam, daqueles que não aceitam, Senhor, a doutrina dos espíritos, nem o espiritismo, nem a mediunidade, que sejam tocados e despertados, que abram seus olhos à luz e desperte ao amor verdadeiro, que sendo tocado pelas energias celestes e sublimes, que sejam tocados de arrependimento e que acordem e que despertem e que sintam um desejo ardente de mudar, um desejo ardente de modificar, uma vontade, Senhor, da auto-reforma íntima, para que o espírito acorde para a sua realidade espiritual. E neste momento eu rogo à minha equipe de trabalho, rogo neste momento a Poseidon, capitão dos 7 mares, para que neste momento passe por todos os meus trabalhos, por todas as minhas atividades, familiares, amigas, todo e qualquer trabalho, Senhor, toda e qualquer frequência vibratória que passe na minha casa, que passe em todos os meus trabalhos. Aonde estiver sobre a minha responsabilidade, guarda, neste momento se faça presente a minha equipe de trabalho e recolha todos esses espíritos que estão prontos, que estão aptos para serem levados às escolas espirituais. Rogo neste momento a mãe menininha do Grandoá que recolha todo o seu povo do candomblé. Recolha todos aqueles que adentraram a minha aura espiritual, que adentraram as minhas divisas espirituais, para que neste momento seja tocado, despertado, Senhor, por esse líder religioso e acorde esse povo, acorde para as escolas espirituais, que ao reencarnar na Terra, tragam, Senhor, a dignidade e a honra, o trabalho redentor. Rogo neste momento, pela linha de umbandância, para que dentre todos os anciões, todos os trabalhadores, e recolham nas minhas bacias todos os espíritos de todas as ordens, Senhor, que ali vieram, que foram trazidos pelos amigos espirituais, que foram amparados neste momento, para que nós possamos levar para as escolas espirituais, para a casa dos espíritos, para todos os lugares, para que possam despertar e se prepararem para novas reencarnações, para que voltem na Terra, Senhor, e cumpram os desígnios da espiritualidade. Rogo neste momento por todos os católicos que adentraram as minhas divisas, que adentraram o meu lar, a minha família,
que adentraram, Senhor, aonde eu tenho compromisso. Eu peço que as equipes espirituais, Mariana, Senhor, toda esta equipe espiritual que está conosco desde a nossa infância, que sejam levados para as colônias espirituais, para se prepararem e acordarem. Peço pelos católicos, pelos crentes, pelos evangélicos, que neste momento sejam tocados pelos grandes líderes. Rogo por Martin Luther King, que venha esse grande líder, Senhor, e leva todos os espíritos para as escolas espirituais, parques de evangelizações, prontos socorros educandários. Rogo, Senhor, pelos místicos, pelos esotéricos, pelos budistas, por toda e qualquer seita religiosa que tenha adentrado o Senhor ao meu domínio espiritual, à minha divisa espiritual, que sejam tocados por esses amigos espirituais, por todos esses religiosos, para que estudem e se preparem nas colônias espirituais, para que um dia, Senhor, retornem na terra, voltem, Senhor, para fazer todo o bem, possam compreender o desígnio do Espírito para a continuidade do trabalho. Rogo carinhosamente ao Espírito de verdade, todos os espíritos consoladores, rogo a Kardec e a todos eles, para que neste momento toque, Senhor, os espíritas, acorde os médios, acorde os trabalhadores espíritas, acorde o ceareiro da última hora, acorde o trabalhador, acorde, Senhor, o médium falido, acorde o espírita falido, acorde aquele que não cumpriu a sua missão, que neste momento seja acordado, despertado pela equipe espiritual, pelo seu anjo guardião, pelos seus protetores, como rogo neste momento por todos os dirigentes espíritas, por todos aqueles que trabalham, pelos médiums, pelos doadores, pelas crianças, pela evangelização, pela mocidade, que venha, Senhor, os grandes líderes espirituais, os grandes professores, para que oriente os espíritas, oriente os médiuns, que sejam levados às grandes escolas espirituais, para que se preparem para novas reencarnações, para que não saiam daqui falidos, Senhor, por não terem cumprido as suas missões particulares, íntimas, familiares, Senhor. E peço até mesmo pelos grandes médiuns, pela responsabilidade planetária, que também sejam, Senhor, amparados, balsamizados, curados, para que se preparem, Senhor, para o trabalho redentor. E neste momento de alma enternecida, eu encerro, Senhor, o nosso trabalho de rogativa e de assistência. E pedimos para ir nos nossos lares, que os nossos lares, nossas bacias familiares, elas estejam constantemente em posição de trabalho. Posso estar da nossa família, quer das crianças, dos jovens, dos obsessores, dos inimigos, dos contrários, possam estar constantemente em atividade, para que todos os espíritos que adentrarem as faixas vibratórias do meu lar, da minha casa, da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos,
a minha equipe de trabalho esteja com um sistema máximo de proteção para proteger a minha família, para que todos possam crescer, construir um mundo melhor. Rogo a toda a minha equipe de trabalho que neste momento proteja o meu lar, proteja a minha família, proteja todas as minhas atividades físicas e espirituais, proteja meu corpo espiritual, proteja meu corpo físico, proteja minha mente, e que eu seja levada para as escolas espirituais para estudar e compreender cada dia melhor a minha responsabilidade física e espiritual na Terra. E neste momento, eu agradeço carinhosamente a todas as equipes espirituais, desde a Celeste e a ti, meu anjo guardião, muito obrigado por velar por mim, por me proteger, por me amparar. Como agradeço, desde a ordem elementar micro, Senhor, a todos os grandes espíritos. Muito obrigado por esta reencarnação, pelo trabalho a ser realizado. E que a paz, a alegria, a esperança e a felicidade possa estar conosco agora e sempre.